Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma terça-feira, uma aula de matemática, onde nós vamos falar de mínimo múltiplo comum, MMC. MMC é o menor fator múltiplo e comum a dois ou mais números fatorados. Para melhor compreender, devemos entender que múltiplo está relacionado a multiplicação. Para determinar os múltiplos de um número, devemos multiplicá-lo por uma sucessão de números. Uma sucessão de números. Como que a gente vai fazer isso? Dessa forma. Exemplo. Vamos escolher o número 4, é um exemplo, para determinar os múltiplos. Como que eu faço para determinar os múltiplos de 4? É a tabuada. Para encontrarmos os múltiplos de 4, multiplique-os assim. Uma tabuada. 4 vezes 0, 4 vezes 1 e assim por diante. A tabuada vai até 4 vezes 10 só? Não. Por quê? Porque nós entendemos, já estudamos e já entendemos que os números são infinitos. Então, a tabuada também. Eu posso fazer 4 vezes 230, 4 vezes 1250 e assim por diante. Então, sabemos que os números são infinitos. Então, usamos reticências para determinar que não tem fim. Para determinar os múltiplos entre dois números, veja o exemplo. Múltiplos de 3. A tabuada. 0, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4 e assim por diante, certo? Múltiplos de 4, a mesma coisa, a tabuada. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. A tabuada, não vamos colocá-la na posição vertical, vamos colocá-la na horizontal. Professora, posso fechar aqui? Pode, desde que você coloque as reticências para indicar que tem mais. Então, entre os múltiplos de 3 e 4, que foi o exemplo que nós utilizamos, o menor número comum é o 12. O número 12 tem aqui dentro do conjunto dos múltiplos de 3? Sim. Tem no conjunto dos múltiplos de 4? Também sim. Existe algum número menor que 12 que tenha nos dois conjuntos? Não. Então, o menor é o número 12. Porém, há uma regra prática para determinarmos o MMC entre dois ou mais números, que é nada mais, nada menos que a nossa amiga fatoração. Nós já tivemos isso na aula passada e vamos relembrar um pouquinho agora. Em números primos e depois multiplicar os fatores. Olha o exemplo. Eu preciso achar o MMC de entre 16, 18 e 21. Vou fatorar. Depois que eu fiz essa fatoração, que nada mais é a divisão dos números pelos números primos, porque aqui eu tenho os números primos, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Multiplico 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e assim por diante. Aqui eu vou ter o resultado de, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 3 vezes 3, vezes 7, que são esses números, é igual a 1081. Desse modo, dizemos MMC de 16, 18 e 21 é igual a 1008, certo? Então, pessoal, a gente vai fazer agora só alguns exemplos para vocês também, entenderem e tá acompanhando com a Pro, mas vocês são demais. Vão tirar de letra, só um minuto. Então, vamos fazer o MMC de 12 e 36. Então, eu passo aqui o traço e vamos fazer a conta. O menor divisor, nós temos números pares, então aqui tá muito fácil pra gente. 2. 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. Continuo do mesmo jeito, porque é par, também é um menor. 2. 16 dividido por 2 dá 3, 18 dividido por 2 dá 9. Agora, aqui eu já não posso dividir por 2, porque não é número par, certo? A primeira regrinha.
Então, eu vou dividir por quem? Qual o outro menor? 3. 3 eu consigo? Sim. Coincidentemente, 9 também. Então, 3 dividido por 3, 1. Já encerrei essa minha divisão. Agora, por 9. 9 dividido por 3, dá 3. 1, não preciso fazer mais nada. 3 divido por quem? Por 3 é possível? Sim. 3 dividido por 3, 1. Certo? Agora, o que que eu faço? Eu vou multiplicar esses números. De que forma? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Logo, o MMC de 12 e 36 é igual a 36. Tudo bem, meus amores? Esse foi um exemplo. Se fosse de 3, para eu descobrir o MMC entre 3 números, a regra seria a mesma, como no exemplo que foi dado. A gente colocaria aqui e ia fatorar os 3 números. Tudo bem? Então, vamos fazer os exercícios do livro. Beijo, tchau, tchau.